Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Moraes e hoje eu vou falar sobre público-alvo. Eu ainda recebo muitas dúvidas relacionado a isso, por que segmentar, se segmenta ou não, enfim. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre público-alvo e o quanto isso pode facilitar na hora da gente afunilar mais assim a busca pelos nossos possíveis clientes. Então, assim, a princípio eu já quero deixar claro que eu não estou falando de persona. Persona é algo mais específico. Se eu fosse falar de persona aqui, a gente ia criar um personagem fictício mesmo. Então, digamos que eu quero atender lojas de roupa. Eu ia ter que definir assim, por exemplo, lojas de roupa onde são mulheres de 25 anos, mãe, o hobby é tal coisa e assim por diante. Então, a persona é algo mais específico, eu tenho que detalhar mais. Então, hoje eu vou falar de público-alvo e o porquê a gente precisa escolher um público, pelo menos inicialmente, para que a gente consiga ter um foco melhor, para que a gente consiga ter uma comunicação mais assertiva. Eu falei um pouquinho sobre segmentar num vídeo que eu postei sobre prospecção de cliente, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o público-alvo. Então, quando a gente escolhe um público-alvo, isso facilita até na busca pelos nossos possíveis clientes. Então, digamos que eu vou fazer a parte financeira, né? Vou ser assistente virtual da parte financeira e eu quero atender contabilidade. Então, ou seja, eu afunilei mais ainda. Eu vou fazer a parte financeira, vou ser assistente virtual financeiro. Porém, eu quero definir um público. Então, digamos que eu vou definir um público de contabilidade, tá? Eu vou fazer uma parceria com as contabilidades e vou fazer essa parte de financeira, né? Esse intermédio aí entre o cliente e a contabilidade, né? Então, quando eu escolho atender a contabilidade, até na hora de eu buscar, por exemplo, eu não tenho cliente nenhum, tô começando agora, mas eu sei que eu quero atender contabilidade. Eu entro no Google e faço uma busca das contabilidades. Agora imagina se eu falasse assim, eu quero ser assistente virtual financeiro. Até para eu buscar algum cliente fica difícil, porque eu não tenho parâmetro nenhum, é como se eu estivesse atirando para tudo quanto é lado. Então, tudo facilita a partir do momento que você define um público. Gente, isso não significa que você não vai poder atender mais ninguém, não é isso. Isso é mais para você começar a engatinhar, dar os primeiros passos, focar melhor, ter uma comunicação mais assertiva. Na hora de você criar suas postagens, você vai imaginar conversando com esse público. Então, até na hora de você criar os seus posts, você vai imaginar ali, conversando com esse público, então até sua linguagem fica melhor. Então, eu vou conseguir fazer uma busca no Google, eu vou conseguir procurar grupos no Facebook. Então, por exemplo, eu quero atender contabilidade, então eu vou entrar no grupo, no Facebook, e vou procurar grupos relacionados a isso. Onde eu encontro os contadores? Quais os grupos que eles seguem? E eu vou começar a seguir esses grupos ou começar a postar dicas. Lógico que eu não vou fazer desses grupos um mural de venda, mas eu vou começar a postar conteúdos de valor relacionado a esse público que eu escolhi. Além disso, eu vou começar no Instagram, por exemplo, usar as hashtags que esse público que eu escolhi segue também. Então, por exemplo, digamos que eu vou atender contabilidade e eu sei que os contadores seguem muito as hashtags, né, de assuntos relacionados a BPO financeiro. Ou seja, toda vez que eu fizer uma postagem, eu vou usar essa hashtag. Então, vai facilitar eu chegar mais fácil nesses possíveis clientes meus. Então, por isso que eu falo, gente, é de extrema importância você segmentar, escolher um público. Comece com pouco, comece com menos. Eu sempre falo isso, menos é mais. Então, quando eu defino um público, eu vou conhecer melhor esse público, eu vou buscar mais informações desse público, eu vou entender quais as dores desse público e como eu posso solucionar as dores deles, né? Como que eu posso ajudar? E como que o meu trabalho vai ser útil para esse público? Então, a partir do momento que eu achar um nicho que eu quero focar nele, eu vou estudar sobre ele, eu vou conhecer as dores dele, eu vou entender como eu posso ajudar esse público e se realmente o meu trabalho vai trazer benefício
para esse público e aí eu vou conhecer melhor, ou seja, tudo fica mais fácil, a comunicação fica melhor, eu vou entender se realmente o serviço que eu quero oferecer vai ajudar esse público, eu vou saber quais dicas postar, quais conteúdos de valor eu posso agregar na vida desse público, porque eu já estudei sobre ele, eu já entendi sobre ele, então tudo fica mais fácil. Então, eu sempre falo sobre público-alvo. Volto a falar, eu não tô falando de persona, porque se a gente for falar de persona, a gente precisa ser mais específico ainda. Então, por exemplo, se eu estiver falando aqui, eu quero atender um público, voltando lá o exemplo da loja, eu quero fazer a parte financeira de lojas, onde são mulheres, mães entre 25 e 35 anos e que precisam de mais tempo para focar no crescimento, para buscar produtos novos e não tem tempo para cuidar da parte financeira, por exemplo. Então, eu fiz de 25 a 35 anos, mulheres e mães. Se eu for falar aqui de persona, eu vou ter que ser mais específica. Então, como? Eu vou ter que falar assim, olha, eu quero atender donas de loja, mães de 35 anos, que tenham 2 filhos pequenos, de 7 e o outro de 10 anos, entendeu? Eu tenho que ser mais específica. Eu não tô falando sobre esse assunto, mas a partir do momento que você escolhe um público-alvo, que é uma fatia ali da pizza, digamos assim, porque, por exemplo, eu falo, eu quero atender o comércio, tá? Mas que tipo de comércio? O comércio é muito amplo, então a gente vai estreitando mais esse caminho. Conforme a gente vai estreitando, a gente conhece melhor esse público, a gente tem uma comunicação mais assertiva e tudo fica mais fácil. Na hora da gente encontrar as hashtags, na hora da gente buscar grupos no Facebook, na hora da gente pensar em qual conteúdo postar, qual conteúdo de valor, como que eu vou agregar algo na vida desse público. Então, é assim que a gente consegue se comunicar melhor com esse público. E volto a falar, primeiro a gente precisa atrair para depois converter. Então, a gente conhecendo esse público, a gente começa a atrair ele e depois a gente passa a converter, ele passa a ser um possível cliente. Então, por isso que eu falo, é de extrema importância, escolha um público-alvo, comece com pouco, depois você vai expandindo isso, não tem problema, não é uma coisa engessada, mas também você pode gostar daquele público e se especializar, se tornar alguém referência naquele público. Existem muitos assistentes virtuais que focam em um determinado público e passa a ser especialista nesse assunto. Então você também pode fazer isso e de repente ser especialista em um nicho que você escolheu. Então, acho que era isso que eu queria passar para vocês, espero ter ajudado. Continuem seguindo as minhas redes sociais, eu quero trazer mais conteúdo para vocês entender melhor sobre essa profissão e agregar algo, né, na vida de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!